primavera de 1999, Dana Reinhardt deixou uma câmera voltada para seu jardim, assim que ouviu a previsão de uma forte tempestade. Ela estava ao telefone quando a previsão tornou-se assustadoramente real. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, tem um tornado quase no meu quintal! Dá pra ver! Oh, meu Deus! Ah! Tornado, tocando a terra. Este é o pior de todos os cenários. Um poderoso tornado na porta da sua casa. Em 3 de maio de 1999, o vento mais forte já registrado na Terra irrompeu sobre o estado de Oklahoma. A velocidade do vento dentro deste vórtice foi calculada por cientistas como sendo de 510 km por hora, uma velocidade nunca antes registrada. Esta é uma crônica daquele dia e da sequência de tornados assassinos no ano de 1999. Acima de tudo, aquela temporada de tornados será lembrada pela destruição que causou nas estradas americanas. Em Oklahoma, motoristas desprevenidos como Stuart Arnest dirigiam em meio a um perigo mortal. Eu me lembro de ver as pessoas, elas estavam pulando para fora dos carros e os carros batiam na traseira de outros carros. Elas não tinham para onde fugir. Em 3 de maio de 1999, um tornado mortal varreu a Interestadual 35 próximo à cidade de Oklahoma. Reporte sua localização atual. Estou passando pela cidade de Moore. Motoristas apavorados aceleravam em busca de segurança enquanto outros abandonavam seus carros e abrigavam-se sob um viaduto. Estamos solicitando auxílio no local. Aquela mancha de sangue ali no concreto foi onde meus braços ficaram. Quando o tornado chegou, Stuart e outros motoristas protegeram-se precariamente em uma apertada saliência. Eu fiquei de olhos abertos até que eu vi tudo se aproximando, até que eu vi os destroços onde se vê o riacho. Nesse momento eu fechei meus olhos e ouvi as pessoas gritando: "Oh Deus, como dói, ah Deus!" E o barulho era muito alto. Esse barulho não é nada comparado ao barulho que aquela coisa fazia. Era muito violento. Alguma coisa bateu no meu ombro e eu pensei que tinha arrancado o meu braço.
Logo depois, outra coisa acertou o meu braço bem aqui e eu pensei, tudo bem, eu senti, então isso ainda está no lugar. E eu mantive a cabeça o mais abaixada possível, protegida por meus braços. E as coisas continuavam sem parar, batendo, batendo, batendo. Eu lembro que olhei por cima do ombro nesta direção e pude ver o tornado seguindo, entende, para o norte. E assim que eu desci, a primeira pessoa que eu vi foi um senhor vietnamita. Ele estava com o braço levantado e tinha uma criança nesse braço. E ele me perguntava, minha mulher, cadê minha mulher? E eu disse, senhor, não vi sua mulher, nós dois somos os únicos de pé e temos que ajudar essas pessoas. E tinha gente, vários corpos a cada 3, 6 metros espalhados por todo o caminho até o riacho. O corpo de uma mulher soterrado nos escombros foi encontrado 4 dias depois. Era a esposa do homem com quem Stuart havia falado sobre o viaduto. Tragicamente, esconder-se sob o viaduto pode ter sido a pior coisa que as vítimas poderiam ter feito. Diante da ameaça dos tornados, os viadutos costumam ser a primeira escolha dos motoristas em busca de abrigo. Estas imagens impressionantes foram feitas por uma equipe de televisão do Kansas que chegaram perto demais do fato. Vai. Melhor abaixar. Tudo bem. Vai, mais rápido, Greg. Ele tá alcançando. Vai logo, mais rápido. Continua, cara, continua. Mais rápido. Mais rápido. Parecia um trem de carga. Passou bem em cima da gente. Está todo mundo muito nervoso. Todos ficaram embaixo das vigas deste viaduto. Ainda estão se segurando. Tá tudo bem? Tá. Não tenha medo. Vocês quase não conseguiram, hein? Mas este foi apenas um pequeno tornado. Ventos de um tornado mais forte, concentrados sob o viaduto, poderiam ter sugado todos para fora. Ventos em espaços apertados há muito tempo preocupam especialistas em tornados como o Dr. Charles Doswell. É um péssimo lugar para se ficar. Nós fizemos a previsão de que alguém ia acabar morrendo por causa dessas imagens, porque há motivos para acreditar que o vento, na verdade, sofre uma aceleração ao passar pelos viadutos. Como o que ocorreu aqui no dia 3 de maio, as pessoas que se abrigam sob viadutos podem ser arrancadas de lá pelo vento. Foi exatamente o que ocorreu aqui. O contorno das pessoas ficou marcado em lama. E este foi o momento em que Levi Walton soube que sua mãe havia sacrificado a própria vida para salvá-lo. Kathleen Walton empurrou Levi para baixo do viaduto e depois usou seu corpo para protegê-lo da fúria do vento. Ela estava me abraçando, ela disse que me amava e voava lama e sujeira e escombros. Então, ela me disse para fechar os olhos e a coisa piorou. Ela se soltou. Mas a tragédia de Oklahoma estava longe de terminar. Muitas vidas mais foram perdidas à medida que os tornados avançavam para o norte do estado. Esta onda de tornados foi a mais devastadora do ano. Mas a temporada de tornados de 1999 já havia quebrado recorde após recorde, levando desolação para os estados do sul dos Estados Unidos como jamais havia ocorrido nesta época do ano. Casamos anteontem e não tivemos a chance de viajar para a lua de mel. Isso acaba unindo a gente. Grande onda de tornados de 1999 ocorreu em 17 de janeiro no Arkansas.
Seguiram para o Tennessee, em direção à cidade de Jackson, com 50 mil habitantes. Naquela tarde de domingo, muitos estavam na igreja. Ao final da noite, 8 pessoas haviam morrido, 100 estavam feridas e os prejuízos atingiam centenas de milhões de dólares. Os tornados destruíram 1000 casas e uma família enfrentou uma luta desesperada pela sobrevivência. A casa estava sendo destruída e eu então subi, entende? Só me senti sendo puxada, voando para cima. Tinha um poste telefônico de que parecia ter uns 90 centímetros, 1 metro de altura. De onde eu olhei, ele parecia ter essa altura, de onde eu vi. E não era escuro dentro dele, parecia que tinha uma luz lá dentro comigo. Não era uma luz clara, era meio enevoado. Quando ele desceu, as coisas começaram a acertar em nós e eu fiquei em cima das crianças no chão. Foi quando os destroços começaram a acertar a gente. As coisas acertavam o corpo da gente em cheio a 390 quilômetros por hora. Era extremamente doloroso e aterrador. Não dá nem para imaginar que tipo de coisas estão nos acertando. Elas acertam em nós e pensamos, está acabando, está acabando. Eu me encolhi toda. Fiquei com as mãos sobre a cabeça assim. O que foi bom, porque o vaso sanitário me acertou aqui. Quebrei meus dedos até o dedão. Mas com certeza isso acabou salvando a minha vida, entende? Eu lembro que virei e vi um enorme relâmpago. Ele se espalhava para todo lado. Isso faz a gente se sentir impotente, totalmente impotente. Pequeno, minúsculo, mas incrivelmente feliz por estar vivo. Quatro dias depois, mais tornados atingiram Arkansas. Já estavam sendo acompanhados no radar do Instituto Meteorológico de Little Rock. Certo, eu estou com um agora. Vou passar as coordenadas. Ele vai passar muito perto dali, cerca de 32 quilômetros a sudoeste da cidade. Acho que um alerta de tornado seria uma boa ideia. Longitude da tempestade é 921008. Certo, pode avisar Little Rock que o horário é por volta de 6h30. Vamos lá, aí está alerta, 29 quilômetros, centro de Little Rock. Pronto, já foi. Obrigado. Alertas de tornados salvam vidas. Em 1999, os alertas foram dados mais cedo do que nunca. Às 6h14, o radar meteorológico indicou um tornado a 32 quilômetros a sudoeste do centro de Little Rock, seguindo o nordeste a 72 quilômetros por hora. Ligando as sirenes de tornado. Ah, meu Deus! Jennifer Newton filmava o tornado de sua casa. No início, ele parecia ser inofensivo. Está chegando mais um. É um tornado? É. Então, ele chegou mais perto. Se você estiver no caminho do tornado, vá para dentro de casa. Vá para um cômodo interno, longe de janelas, no andar mais baixo. Coloque o máximo de paredes possível entre você e o lado externo. Para dentro. E mais perto ainda. Para dentro de casa. O tornado atingiu a casa deles, mas eles sobreviveram sem ferimentos. A próxima cidade a ser atingida seria Little Rock, em Arkansas.
noite trouxe as primeiras vítimas quando uma árvore caiu sobre um carro. A passageira morreu na hora. O motorista ficou preso nas ferragens. Nós tivemos que cortar o tronco da árvore no ponto onde ele se apoiava sobre o carro. Depois que terminamos de cortar, tivemos que pegar o macaco hidráulico. Nós pegamos e colocamos no capô do carro. Aí levantamos a árvore. A árvore não estava mais sobre o carro, mas o teto ainda estava esmagado sobre a vítima. Então nós pegamos a serra e começamos a cortar o teto para poder removê-lo. Finalmente, eu consegui entrar lá dentro. Eu entrei com o ariete. Eu o coloquei sobre o teto do carro e finalmente conseguimos levantar. Um outro paramédico na parte traseira do carro tentava manter a vítima com vida. Quando conseguimos retirar e socorrer o motorista, quanto mais ele aguentasse, melhor eu me sentiria. Porque ele não parava de falar. Estou com medo, não me deixe morrer. Estou com medo. O motorista sobreviveu ao peso esmagador da árvore. Ele foi hospitalizado, mas recuperou-se totalmente. As tempestades agora atingiam o ápice de sua força. Do outro lado da cidade havia uma outra situação de emergência. As equipes de resgate sabiam que sob os escombros deste supermercado havia cerca de 12 clientes e funcionários. As sirenes de alerta soaram por horas, mas muitas pessoas não procuraram abrigo. Diante de um cenário tão devastador, os parentes das pessoas presas temiam o pior. Tem alguém aí? Olá! Olá! Dentro da loja, 2 homens trabalhavam na farmácia. As janelas começaram a bater por causa do tornado, então eu ouvi um silvo bem agudo. Aí eu me abaixei onde estava e cobri minha cabeça. O outro farmacêutico, Bob Howard, ficou preso sob os escombros. Ele me pediu para tirá-lo de lá e eu disse que não podia porque tinha 2 paredes em cima dele e eram paredes enormes. Quando retiraram o Bob, numa maca improvisada, ele estava consciente e até fez sinal de positivo. E eu achei que estava tudo bem. Depois ele foi para o hospital. Foi e voltou 2 vezes. E eles o levaram de volta 2 vezes. Mas na terceira vez não deu tempo. Ele morreu. O número de mortes teria sido muito maior sem a iniciativa rápida e corajosa da gerente Katrina Hearn. Eu sentia pedaços de escombros e concreto flutuando no ar à minha volta em um movimento circular e eu sentia no meu rosto. E eu abaixei minha cabeça e fechei meus olhos porque eu sabia que não podia deixar aquilo me acertar. Eu não podia fraquejar e dizer, eu estou num tornado, está tudo acabado. E eu só fechei os olhos e pensei, ai meu Deus, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Em cima da hora, Katrina pôs uma lanterna em seu bolso. Momentos depois, o tornado destruiu a loja. Tinha uma grande janela de vidro laminado na frente que ficou em pedaços. E o vento foi invadindo, foi entrando e entrou na loja. Quando o vento entrou, a parte frontal do telhado foi arrancada. O vento puxou para trás e o empurrou para baixo.
A loja ficou totalmente escura e as luzes em torno da loja se apagaram. E eu estava com a lanterna e a apontei para frente para que se tivesse alguém perto de mim, a pessoa pudesse ver, se localizar dentro da loja. Porque ainda tinha gente correndo pelos corredores e se elas pudessem ver a luz, aí poderiam se localizar. A lanterna de Katrina guiou todos até a escada do porão. Quando eles abriram a porta, todo mundo estava meio amontoado aqui em cima da escadaria. O telhado já tinha sido arrancado e foi a pressão do ar que no outro lado da porta que nos fez ficar amontoados como sardinhas. 15 aterrorizados clientes e funcionários sobreviveram aqui, embora alguns tenham se ferido. Eles chamam de esmagamento. A coisa que acertou a minha mão cortou aqui e abriu. Minha mão ficou pendurada, o dedo mindinho ficou pendurado pela carne. Acho que não conseguirei movê-lo de novo. Sem as iniciativas de Katrina, os ferimentos poderiam ter sido muito piores. Acho que Katrina foi muito corajosa. Mesmo estando muito nervosa, ela permaneceu calma para os funcionários que estavam lá. Ela foi ótima, ajudando, vendo se todo mundo estava bem. A luz do dia mostrou a extensão dos danos à loja, mas a tempestade trouxe mais do que mortes e destruição para a cidade naquela noite. Para muitos, o impacto psicológico foi devastador. Bom, eu vi o tornado e, pelo que eu sei, ele estava bem em cima do mercado e o brilho de um relâmpago no céu iluminou o funil como um flash de câmera. Mark e sua família escaparam do tornado escondidos em um armário, mas a casa foi destruída e a experiência deixou Mark profundamente traumatizado. Esse foi o resultado do tornado e um dos motivos para eu voltar aqui. Voltar aqui todos os dias é que eu fico impressionado como costumamos perder rapidamente pedaços da memória, esquecer sequências dos eventos e eu... se eu pensar em termos dos meus bens, a tempestade acabou com minha vida em 10 segundos. E acho que isso me ajuda a lembrar cada imagem desse filme que fica passando na minha cabeça todos os dias. E minha mulher não consegue mais vir aqui, ela fica perturbada ao ver isso para mim é quase como se fosse uma cadela e seu filhote morto. Eu não consigo esquecer, não consigo deixar para trás. O som vibrante do tornado, semelhante ao de um trem, é bem conhecido pelas vítimas de tornados. Meu filho e eu começamos a ouvir um som vibrante e eu achei que fosse um trem. Nós estamos a 1,5 quadras da estrada de ferro e moramos aqui por 13 anos e ele disse, não pai, não é um trem. Parecia que um grande caminhão, um grande objeto estava vindo na direção da casa e naquele momento a casa simplesmente explodiu. Eu fui jogado na banheira e quando eu vi, a banheira voou com os escombros. Eu lembro dos escombros acertando o meu pé esquerdo e eu pensei, se eu não puxar o pé, ele vai ser arrancado. Bem, fomos cair nos fundos, mais ou menos onde o meu filho está agora, por ali. E estava muito silencioso. Foi nesse momento que eu comecei a sentir um peso enorme. Eu sentia que ele estava descendo sobre nós. Eu estava de costas, deitado de costas, e levantei meus pés e minhas mãos para empurrar os escombros, porque achei que iríamos ser esmagados. Nós fomos realmente arrastados, literalmente arrastados pelo quintal e jogados em uma montanha de escombros. A família estava prestes a mudar-se para outra casa, mas eles ainda estavam discutindo que móveis iriam levar para a nova casa.
Então dissemos, bom, vamos discutir isso mais tarde. E 24 horas depois o assunto foi resolvido. Não levaríamos nenhum dos móveis conosco. As tempestades de janeiro já haviam assegurado que 1999 seria o ano recordista em tornados. Mas abril chegou e os tornados continuavam a ocorrer. O tornado F4 que atingiu este parque de trailers foi um dos muitos que ocorreram nesta época. A casa de Richard e Jesse Charbonnet ficava no caminho da tempestade. Eles ouviram uma terrível previsão do tempo. Eles disseram que o tempo ficaria ruim, mas não fazemos ideia de que seria tão ruim. Tudo aconteceu tão rápido que eles não tiveram chance de se proteger. O trailer começou a tremer e ele me jogou no chão e depois ficou ao meu lado e nós ficamos deitados no chão. Se não fosse por isso, nossos pescoços teriam sido quebrados. Ela olhou para mim e disse, o que vamos fazer? Eu disse, abaixa, querida, abaixa. E ela disse, onde? Eu disse, na frente dessa cadeira. E eu tentei deitar ao lado dela quando a parede me acertou. Então eu vi a parede chegando com uma onda... Entende? Caindo, eu vi pelo canto do olho. Eu disse, ai, meu Deus. Nós estávamos no chão da sala. E ele ficou preso no chão da sala, debaixo da cadeira e da estante. Mas nós tivemos sorte de sair sem um ferimento mais grave. Bom, tá certo, eu fiquei ferida, mas nossos vizinhos perderam a vida. 7 pessoas morreram na tempestade. Outras 100 ficaram feridas. Eu olho para isso agora e penso como foi que eu saí desse lugar. Deus nos ajudou a sair daquele entulho. Um dos paramédicos estava no hospital quando eu tirei os raios X. Ele entrou e perguntou, como você está? Eu disse, bom, eu tenho minha mulher e minha vida. Eu acho que estou muito bem, muito bem. O tornado manteve-se no solo por 6 quilômetros, mas o pior ainda estava por vir, exatamente um mês depois. Uma enorme tempestade que cobriu os estados vizinhos de Oklahoma e Kansas gerou múltiplos tornados. Central, informe a situação. A tempestade se estende por 10 quilômetros e parece que está crescendo. O tornado está a 3 quilômetros ao norte da rodovia. Vou emitir o alerta geral. Havia literalmente dezenas deles. Há um outro se formando ao sul. Em um parque de trailers no Kansas, a destruição no caminho do tornado foi total. 5 pessoas morreram enquanto outras escaparam milagrosamente.
Eu agarrei as crianças e nós abaixamos no chão porque eu senti as paredes se movendo. Eu me abaixei no chão e fiquei com elas debaixo de mim, assim. E a máquina de lavar caiu nas minhas costas e a secadora caiu nas minhas pernas. Eu me soltei um pouco, levantei e finalmente puxei meu caçula pelo braço e o fiz sair por um buraco. Depois, agarrei minha filha e atirei debaixo de mim. Depois o cachorro saiu e meu outro filho saiu. O tornado levou apenas 20 segundos para destruir o trailer de Steve. Parecia aquele filme Twister, sabe? Ele mostra as coisas voando e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu olhei para trás, quando eu olhei por cima do ombro no momento em que saía, a parede frontal do trailer tinha desaparecido e depois a parede lateral desapareceu. Foi a experiência mais assustadora que eu já tive. Em Oklahoma, a mesma tempestade criou um monstruoso tornado negro. Havia momentos de grande beleza. O fenômeno que criou este tornado também formou um tornado secundário que dançava graciosamente em torno das nuvens. A comunidade rural de Bridge Creek estava no caminho do tornado. As residências particulares espalhavam-se por pequenas colinas até que então todos acreditavam servir de proteção dos tornados. Nossa! O que foi? Está a menos de 1 quilômetro da gente, Gary. Certo, vou parar aqui e tirar umas fotos. Sob esta tempestade, o agricultor Sher Wayne e sua família fugiam de sua casa. Ele subiu até a torre de água, passou por cima dela, desceu pelo outro lado da torre de água e depois desceu a colina. Um tornado F5 está chegando. Parece um F4 ou F5. É um tornado violento. O menino mais velho corria na frente, estava carregando o cachorro. O caçula estava atrás dele, minha filha ia atrás e minha mulher carregava o outro cachorro. Chad tinha um plano de emergência. Ele sabia exatamente onde se esconder. Nós corremos para cá e entramos ali. Entramos bem assim. Um violento tornado no solo. A família ainda corria um perigo mortal, bombardeada por escombros e sendo sugada pela tempestade. Eu me inclinei sobre eles e disse adeus porque achei que iria morrer. Tinha um grande pedaço de metal bem aqui, batendo nas laterais. E tinha um tapete enrolado em umas árvores. E então ele acabou se soltando. O tapete entupiu a tubulação e salvou a vida deles. Então eu vim até aqui e abri um vão daqui a aqui. E saí por ele e cheguei até este lugar, me levantei e ele estava no alto da colina. Bridge Creek foi o cenário da pior tragédia de 1999. 12 pessoas morreram. Muitos dos corpos encontrados nas 24 horas seguintes estavam em lagos artificiais espalhados pela região. Isto é tudo o que restou de uma casa atingida pela fúria dos ventos. Mike Furness estava dentro dela lutando por sua vida. Mike teve um pulmão perfurado, costelas fraturadas e ferimentos no baço. Tudo isso causado por objetos de sua própria casa, atirados contra seu corpo pela força do vento. Todas as coisas que o atingiram causaram ferimentos.
É incrível ver aquelas coisas voando até pequenos grãos de areia, dói muito. Disseram que alguns dos ventos chegaram a 480 km por hora. Você pode pensar que 480 km por hora é muito, mas até aquela coisa certa, você não dá para imaginar como aquilo dói. Eric, filho de Mike, também estava na casa. Eu tirei as coisas de um armário para abrir espaço e eu agarrei o Eric e me abracei em torno dele, mantive ele bem preso. O armário estava tremendo, eu tentei me segurar a ele com uma mão e fomos deslizando. Então alguma coisa me acertou nas costas, era grande e me acertou com força. Foi o que quebrou minhas costelas. Aí os tijolos começaram a me acertar, me deixando paralisado. Foi quando eu soltei Eric, ele começou a flutuar no ar. Eu agarrei, o puxei de volta e abracei ele mais forte do que nunca. Achei que nós dois iríamos ser levados. Eric sofreu apenas um arranhão. É um garoto corajoso. Ao segurar Eric dessa forma, Mike certamente salvou sua vida. Só o que podemos fazer é salvar o filho. O tornado seguiu para Moore, no subúrbio da cidade de Oklahoma. A casa de Paul Cabot estava em seu caminho. Meus ouvidos começaram a estalar. Quando isso aconteceu, entramos na banheira e deitei em cima e coloquei um acolchoado e deitei em cima da minha mulher. Aí as janelas começaram a quebrar e eu gritei para ela, lá vamos nós. Eu olhei para o céu e vi uma enorme quantidade de destroços no ar. Eu estou falando de uns 200 metros de altura. Eu não acreditava. Posso até mostrar a banheira. Vou passar por aqui, tem uns pregos e preciso tomar cuidado. Enquanto Paul estava em meio aos escombros de sua casa, uma equipe de cientistas já avaliava toda a extensão dos danos causados pelos tornados. Eles determinam a força de um tornado ao examinarem os danos causados. Depois, ele é classificado segundo a escala Fujita, que varia de F0, mais fraco, até F5, mais destrutivo. A velocidade do vento pode ser estimada pelos danos causados aos veículos. Na garagem onde estou agora, havia um Ford Escort vermelho e, depois de procurarmos um pouco, nós o achamos. Ele está a mais de 400 metros de distância, talvez quase 800 metros. Isso é incrível, é um dano de F5. É porque ele foi arrancado de uma casa, de uma garagem fechada e jogado a uns 400 metros, como um míssil. Consideramos isso um dano de F5. É óbvio que ventos dessa natureza destroem casas e ferem pessoas. Paul Cabot ilustra isso muito bem. Eu tinha 9 farpas aqui e uma vareta entrou no meu cotovelo. Meu vizinho foi arrancado da casa dele. Eu encontrei se arrastando no chão aqui, então passei a cuidar dele. Eu lembro que meu vizinho falou comigo. Não lembro o que ele disse, mas lembro do som da voz dele. Eu peguei o cachorro e entrei no armário. Tínhamos um cachorro pequeno, mais ou menos assim. Então, comecei a ouvir as coisas quebrando por toda a casa. Parece que uma coisa muito grande e lenta quebrou primeiro. Depois disso, tudo passou a ser muito rápido. Acho que ouvi as janelas explodindo. Meus ouvidos estalavam. E enquanto eu segurava o cão, a parede atrás de mim começou a envergar. Eu fiquei com medo de machucar o cachorro e tentei mudar de posição, mas ele escapou das minhas mãos. Então eu fui sugado e caí de cara na lama. Aí comecei a gritar por socorro. A casa de Jeff Paul também foi destruída. O armário onde ele se escondeu foi localizado pelos cientistas. Ele estava neste armário, este armário aqui. E ele foi encontrado perto de onde estão aqueles sapatos, uns 30 ou 40 metros a noroeste. Ele foi jogado para lá e ainda está no hospital, com as pernas laceradas. Eu acho que ele também perdeu o baço. Coisa feia.
Podem ver que nenhuma parede ficou de pé e não dá para achar as paredes. Muitos escombros de outras casas caíram sobre esta casa. É quase certo que foi um F5. A equipe também tentou localizar o carro de Jeff Poole. Ele não estava neste monte retorcido de 2 ou 3 carros, nem era este a meio quilômetro de distância. Mas eles finalmente o encontraram. O carro de Jeff Poole estava esmagado sob um viaduto a 1 quilômetro de sua casa. Aí está ele. Nossa, ele está debaixo do viaduto. Debaixo do viaduto. 34? Isso. Este tornado foi definitivamente um F5. Atualmente são feitos mapas detalhados dos caminhos dos tornados. As estatísticas revelam uma característica impressionante. Nenhuma pessoa entre 4 e 24 anos de idade morreu. Nenhuma criança em idade escolar morreu no tornado. E a probabilidade disso ocorrer, baseado nos dados históricos das idades das pessoas que morreram, é de menos de 1 em 1000. E acho que isso se deve, em grande parte, à educação que é dada às crianças sobre como agir para garantir a segurança. Mas muitas das crianças que sobreviveram perderam suas casas. Olha o meu livro! Elas demonstram uma enorme resistência diante do desastre. Para os adultos, o custo emocional do tornado de Oklahoma é imensurável. O custo financeiro ultrapassa em muito $1 bilhão. Entretanto, nada garante que o tornado de Oklahoma permaneça sendo o mais custoso dos Estados Unidos. Os tornados costumam ser muito inconstantes. Eles são irregulares. Eles podem causar poucos prejuízos por algum tempo e, de repente, temos um desastre. Eu acho que nós, como um país, estamos à beira de outro desastre. Se um tornado atingir as avenidas congestionadas de uma grande cidade no horário de pico, a consequência pode ser terrível. A previsão de Charles Doswell quase se realizou 3 meses depois, quando um tornado atingiu o centro de uma grande cidade. Ah, meu Deus! Ele está na minha frente! Eu não consigo respirar! Não vão acreditar no que aconteceu. Um tornado está atravessando o centro de Salt Lake. O meteorologista de uma TV local, Sterling Tulson, estava em um estacionamento e narrou tudo por um telefone celular. No local onde estávamos, os ventos atingiam 60 km por hora, talvez com algumas rajadas mais fortes. Mas quando o tornado estava a meia quadra de distância, a pressão do ar caiu muito rápido. Então era difícil respirar. Parecia que o ar estava sendo sugado de você. E quando ele atingiu o Delta Center, causou enormes danos. As janelas eram quebradas, telhados eram arrancados. Aí ele chegou ao Hotel Wyndham e continuou pela 10ª Avenida. Ele causou grandes danos no centro de Salt Lake. Dá para ver a rotação na nuvem sobre o centro da cidade. Houve várias explosões ao sul e ao oeste do Delta Center. É um grande tornado em Salt Lake. O tornado foi classificado como F2 com ventos que atingiram 480 km por hora, causando danos por 6 km. Ele permaneceu no solo por apenas 14 minutos, feriu 80 pessoas e matou um homem, a segunda vítima fatal de um tornado no estado de Utah. É um fato muito incomum. Provavelmente ocorrem 2 tornados por ano em Utah e nenhum deles do calibre desse tornado, e eles não costumam atingir áreas muito povoadas. Então eu diria que foi uma experiência única na vida para quem mora em Utah. O ano de 1999 terminou como começou, com vítimas e ventos assustadores, com os recordes dos tornados sendo quebrados repetidas vezes.
tornado no solo. É inacreditável!